Prevenção ao suicídio entre jovens e adolescentes é o tema da nossa conversa, da entrevista de hoje do Escolha Escola com a professora Marina Lemos, que é diretora do Colégio Victor Frankl. A senhora estava falando aí da questão da pressão e da tensão, né? Isso. A senhora gostaria de complementar esse raciocínio? Olha, eu não sei se eu compliquei ou expliquei bem. Então, vamos resumir isso. A pressão na competição com o outro, para ser melhor que o outro, não é saudável. Realmente está demais e pode contribuir sim para um desequilíbrio da pessoa e aí ela achar que não vai dar conta mesmo, tá? E junto com outros fatores desencadear um comportamento suicida. Por outro lado, eu vejo que está faltando uma tensão saudável entre o que eu sou e o que eu posso vir a ser, entre o que o adolescente é e o que ele pode vir a ser. Na medida que ele desenvolve esse devir, que sempre é em relação ao mundo, em relação ao outro, em relação à família, em relação a Deus, para quem crê, né? Porque isso eu também quero tocar nisso. Aí sim, essa tensão saudável está faltando. E se não existe essa tensão, ele para onde está e dá uma sensação de inutilidade de vida. Na medida que ele responde, que ele supera ele mesmo, ele tem uma sensação de maior plenitude de vida. Professora, eu gostaria que a senhora apertasse um pouquinho mais o calo dos pais aí nessa questão da pressão que eles fazem em cima dos filhos aí, sim, ou não. Se é essa a visão que a senhora tem, enfim. Não. Como é que a senhora vê aí no dia a dia Não. da escola lá? Sim. Existe isso mesmo? Os pais estão cobrando demais dos filhos Claro. um sucesso, ou então a projeção daquilo que eles não Sim. conseguiram realizar Sim. em cima dos filhos? Tem pai que entra na educação infantil perguntando a taxa de porcentagem no vestibular da escola. Tá? Totalmente errado, não é isso. Essa pressão para ser melhor que os outros, ou para projetar aquilo que eu não fiz no meu filho, olha, você massacra seu filho, não faça isso. Agora, por outro lado, estimulá-lo, acreditar que ele pode ser melhor, que ele pode fazer coisas dentro da característica de personalidade dele, dentro das habilidades, dentro dos dons que ele tem, acreditar que ele pode ser mais, isso é saudável, isso você deve fazer. Tá certo. Eu tenho mais algumas questões aqui com Tem o sim, Chico. Tem ainda outras questões aqui, algumas colocações. Olha só, a Ângela Tavares está dizendo o seguinte, ó, com certeza a família, no caso os pais, são os principais responsáveis para identificar qualquer mudança no comportamento dos filhos. A escola vem mais para complementar essa situação. Tem uma outra pergunta aqui. A Ticiana está perguntando o seguinte, existe alguma maneira, né? Ela é enfermeira, tem uma maneira de prestar algum trabalho voluntário para casos assim? Ah, sim, ó, Ticiana. Então eu vou te convidar, nós estamos com um grupo de voluntários, SIN, S-I-N-N, é sentido em alemão, baseado no pensamento de Viktor Frankl, que é o sentido da vida na prevenção do suicídio. E nós temos feito ações em escolas com alunos e com professores e nós estamos precisando de voluntários, porque a demanda está grande e nós precisamos de voluntários. Como é que então, faz se o você contato, quiser, então, professora? Eu acho que talvez pudesse dar o telefone da escola mesmo, 3633-5065. Tem um e-mail... 3633... 5065. Isso. É o telefone do Colégio Victor Frankl. Isso. E pedir, se apresentar aí, quero participar desse projeto como voluntário. Só para a gente esclarecer, SIN não é uma sigla, né? Não, é um nome alemão que significa sentido. Significa sentido. Tem a logomarca, é um grupo de voluntários. Tá, S-I-N-N de navio, né? Isso. Pasquim. Professora, aqui ó, tá chegando mais gente aí, eu tenho o Adriano Isaías Machado, Ronaldo Reis, a Ana Pinheiro Ângelo, que bom. A nossa colega lá, Fabiola Medeiros, do Clube da Borboleta. Ah, tá que bacana, também. Nosso abraço para a Fabiola aí, que inclusive agora eu acabei de identificar que a hashtag que eles usam, CB, que é Clube da Borboleta, presente, né? Então tem muita gente aqui do Clube da Borboleta com essa hashtag. Um abraço para todo mundo aí do Clube da Borboleta. E aí, professora, eu acho que assim, o pessoal ainda busca saber exatamente isso. A Fabiola acabou de mandar essa seguinte pergunta. Sinais. Quais são os sinais que os jovens demonstram que precisam de ajuda? Professora, a gente vai repisar aí os sinais, né? Porque nós vamos ainda ter bastante assunto para falar isso. Eu prometo que a gente vai encerrar essa entrevista aqui
esclarecendo detalhadamente os sinais que os pais precisam estar atentos. Mas eu não gostaria de terminar essa entrevista antes que a senhora desse um depoimento que para mim foi muito impactante quando a senhora foi até a Record TV e falou do porquê de que começou a se dedicar a esse assunto. Se a senhora não se importa em relembrar, porque é uma história realmente muito tocante. Chico, eu quero até te agradecer de você me chamar de especialista, mas eu não sou especialista, eu sou Tornou-se. Pediatra. Tornou-se. Mas eu vou me especializar, viu? Agora acho que eu tenho estudado bastante. Eu aprendi com o Viktor Frankl que não sou eu que exijo da vida o que eu quero. Antes eu tenho que responder o que a vida me propõe. A escola, sim, é baseada em Viktor Frankl, a gente fala muito do sentido da vida com esses alunos, com os professores, trabalha muito isso. Só para esclarecer, eu acho importante, professora, quem não tem referência do Viktor Frankl, que dá nome à escola, sim, né? Sim. É um pensador, né? Ele foi vítima do nazismo, sim. né? A origem dele era austríaco, judeu. Né? E ele foi vítima dos campos de concentração, superou toda aquela situação terrível, né? E nos deixou como legado essa ideia da resiliência, que é a capacidade que o ser humano tem de readquirir a sua forma, apesar dos traumas e todos os problemas. Basicamente, exatamente. Tá certo, professor? Tá certo. É isso, ele saiu, né? Ele era médico, psiquiatra, neurologista e psicólogo. Ele saiu do campo de concentração falando do sentido da vida, gente. Imaginem que é isso. Magro, esquelético, quase sem conseguir andar. Saiu falando do sentido da vida. Bom, a questão que eu lhe perguntei por que a senhora decidiu então a gente dedicar. aprende com ele a responder o que a vida nos propõe. No primeiro semestre de 2016, em março, uma ex-aluna muito querida tirou a própria vida. Eu lembro de eu falar assim comigo mesmo, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos fazer alguma coisa. Eu não fiz nada. Aí em julho, outro ex-aluno. Quanto tempo depois, professora, um do outro? Uns 3, 4 meses, tirou a própria vida. Aí eu vou falar para vocês, assim, eu senti muita tristeza, senti culpa, falei, o que eu fiz errado, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito e eu não fiz. Realmente eu sofri bastante, sabe, assim, nossa, sabe aquela, tô fazendo tudo errado, tem que parar, sabe, aquela... Mas não durou muito tempo. Aí eu entendi que se eu ficasse na culpa, perguntando por quê, por isso que eu te falei do para quê, não ia chegar em nada. Eu falei, tudo bem, para quê? Aconteceu isso, não vai acontecer o terceiro, vamos para frente, vamos trabalhar. E Viktor Frankl, em Viena, na década de 30, estava tendo também muito suicídio juvenil, também muito por pressão e outras coisas. Pós-Primeira Guerra, muito sem família. E ele, estudante de medicina, junto com um grupo de professores, criou o Centro de Assessoramento Juvenil e eles conseguiram, em um ano, zerar a taxa de suicídio. Então, eu tinha um modelo. Então, também não foi assim. E aí, nós adaptamos para a nossa realidade, né, esse modelo e entendemos, assim, que tem muita coisa que ser feita, porque a maioria do suicídio é prevenível. Estamos aqui conversando com a professora Marina Lemos no Escolha a Escola. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.